Olá, investidores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando nosso programa Gráficos no Radar dessa quarta-feira. No dia de hoje, o mercado acompanhou a divulgação dos dados de inflação, tanto da nossa economia quanto nos Estados Unidos. Após o anúncio, o mercado reagiu negativamente, entendendo que o desafio do Banco Central norte-americano de derrubar a inflação segue persistente. O mercado agora começa a sinalizar a possibilidade de um único corte de juros por lá. Desta forma, a aversão ao risco levou à forte alta do dólar e também do nossos juros, que coloco como destaque dessa sessão. O nosso DI, os juros de curto prazo, supera patamar de resistência e sobe mais de 2%, podendo ainda alcançar um topo na região dos 10.330 pontos, o que representaria uma alta de 1,70% nos próximos dias. Dessa forma, o cenário técnico remete à continuidade da queda do Ibovespa nas próximas sessões. Começando pelo nosso índice Bovespa, o dia hoje foi de forte realização em linha com o cenário internacional. Graficamente, o Ibov chegou a buscar a região de topo projetada pela nossa estrutura de triângulo assimétrico, na região dos 129.950 pontos. Inclusive, registrou a sua máxima no dia anterior, exatamente aos 129.956 pontos. No dia de hoje, apresentou a formação de um novo topo, reforçando a formação da estrutura triangular, característica por uma tendência neutra no curto prazo. Já o dólar futuro engatou forte alta na sessão de hoje, impulsionado principalmente pela aversão ao risco. Graficamente, pressiona o topo do patamar dos 5,09, região que, se for rompida nos próximos dias, possibilitaria a sequência do movimento de alta no dólar futuro em direção à região dos 5,15 e, posteriormente, 5,21. No momento em que gravamos o nosso programa, o dólar futuro registra uma alta de 1,40% e a sua máxima do dia aos R$ 5,095. O outro contrato futuro que apresentou forte alta foi o juros futuro, o DI, que nesse momento consolida a formação de um novo pivô de alta após romper o patamar de resistência dos 10.080 pontos. Esse cenário favorece a continuidade da alta dos juros nos próximos dias, podendo buscar a região de topo mais próxima na casa dos 10.336 pontos. Vale reforçar que a alta que observamos agora vem justamente pela aversão ao risco. Passando agora para as ações, temos Petro 4, ativo que reforçou a formação do pivô de alta após o rompimento do patamar dos R$ 38,75. O cenário favorece a continuidade da alta dos preços em direção à região dos R$ 40,81, patamar visto como próxima região de resistência. Vale reforçar que Petro sobe no dia de hoje impulsionado pela commodity, que ganhou tração durante a sessão após a divulgação do estoque do petróleo apresentar uma queda maior do que o esperado. Para as ações da Vale, o dia hoje foi de recuo dos preços abaixo do nível de suporte dos R$ 62,50. Isso significa que a estrutura compradora que tínhamos após o rompimento dessa região passa a ser vista como desconfigurada, ou seja, deixa de favorecer a alta dos preços no curto prazo. Nesse momento, a região de suporte mais próxima é vista na casa dos R$ 59,30 e a resistência mais próxima na região de um topo, marcada aos R$ 63,60. Já para as ações do Banco Itaú, que até o pregão anterior sugeria a desconfiguração de uma estrutura vendedora, o dia hoje acabou confirmando a formação de um novo topo descendente, ou seja, reforça a viés de baixa do preço no curto prazo em direção à região dos R$ 32,10. Analisamos agora as ações da São Martinho, ativo que permanece apresentando a formação do rompimento de resistência dos R$ 31,10, região vista agora como o nível de suporte mais próximo. A região de resistência fica projetada por Fibonacci aos R$ 33,20. A única movimentação que não pode ocorrer nos próximos dias é a perda da região dos R$ 30,60. Isso indicaria para o mercado a total desconfiguração da formação de estrutura de alta que temos nesse momento. E, para favorecer a posição comprada do ativo, precisa romper novamente a região dos R$ 31,91. Para as ações da Natura, o cenário mostra a formação de um novo topo descendente, ou seja, reforça a viés de queda dos preços no curto prazo.
temos aqui a região de suporte projetada pela linha de tendência de alta na casa dos R$ 16,90. Patamar que, se for respeitado, possibilitaria o início de um movimento corretivo de alta nos próximos dias. Caso ele seja desconfigurado, ou seja, perca-se o patamar dos R$ 16,90, a linha de tendência de alta deixaria de existir, indicando, inclusive, o início de uma reversão de tendência. Analisamos agora as ações da Auren, ativo que até o pregão anterior sustentava a formação de um rompimento de resistência, ou seja, uma estrutura que favorecia a alta dos preços no curto prazo. Na sessão de hoje, ele acabou recuando abaixo da região de suporte, aqui indicada aos R$ 12,10. Dessa forma, ajustamos os pontos de referência para suporte a R$ 11,77 e resistência aos R$ 12,20. Para as ações do Banco Pan, a sessão foi apenas de reforço no cenário neutro de curto prazo. A linha de suporte mais próxima permanece da região dos R$ 9,10 e a resistência no topo dos R$ 9,85. O rompimento de um desses patamares poderia indicar a próxima direção dos preços no curto prazo. Passamos agora para as ações da Azul, ativo inclusive que se destaca como a principal queda entre os ativos na composição do nosso Ibovespa. A estrutura gráfica mostra para a gente a formação de um novo topo descendente, ou seja, reforçando a viés de baixa dos preços no curto prazo. Nesse cenário, a região de suporte mais próxima fica indicada aos R$ 12,50, que, se for vencido, abriria caminho para os R$ 11,70. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Prio, ativo que, apesar de não ter consolidado a formação de um novo gatilho de compra, apresentou resiliência na sessão desta quarta-feira. A estrutura gráfica sugere a possível confirmação do rompimento de pivô após o rompimento do patamar dos R$ 50,70. Cenário que, se for confirmado, projetaria o seu próximo objetivo a R$ 53,23 e R$ 55,71. Falamos, então, de upside aproximado, ou seja, de um ganho potencial de aproximadamente 4,5% até o primeiro objetivo e de 9,5% até o segundo objetivo. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.